Glória a Deus. Efésios 5,14 fala o seguinte: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Eu queria que você repetisse só a primeira parte do versículo comigo. Vamos lá, desperta, ó tu que dormes. Glória a Deus, aleluia. Queridos, quando eu estava meditando nesse versículo, eu estava tentando procurar talvez um personagem que descrevesse um pouco sobre esse versículo, né? Que eu pudesse usar algum tema, que a gente pudesse conversar sobre o tema desperta, que é o tema da nossa conferência. E eu confesso para vocês que eu tive dificuldade, num primeiro momento, de pensar num personagem específico. E aí, o Senhor soprou para mim justamente a pessoa que escreveu esse versículo, Paulo. E antes da gente entrar, né, de fato, nos tópicos que a gente vai discorrer aqui, que a gente vai conversar, eu queria falar um pouco sobre Paulo, que na verdade ele se chamava Saulo. Talvez você já ouviu muito essa história sobre Saulo. E Saulo, né, a primeira descrição dele, cronológica, digamos assim, na palavra, é em Atos 9. A primeira coisa que a Bíblia fala sobre ele, sobre Saulo, antes de se tornar Paulo, é o seguinte: lá em Atos 19, no versículo 1, fala o seguinte: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Quando eu li isso, eu falei, caraca, né? A primeira coisa que fala sobre Saulo na palavra do Senhor é que ele perseguia a igreja, perseguia o que a gente chamava nessa época de o caminho. E isso me chamou a atenção, porque, né, talvez se Deus fosse escrever sua história hoje, será que a primeira coisa que ele escreveria a seu respeito é que você perseguia o próprio Cristo? E isso me chamou muita atenção. Mas, no decorrer, né, desse texto, em Atos 9, Saulo ele pede para os doutores da lei, né, nas sinagogas, para ir até Damasco. E no caminho de Damasco, ele, né, encontra com uma grande luz, né, uma luz que de repente brilhou ao redor dele vindo do céu. E quando a gente ouve o Joabe falando ontem, fazendo o paralelo das trevas, né, o caos, e que nós somos a luz que vai inundar as pessoas lá fora, eu me lembrei justamente disso quando eu estava lendo aqui, refletindo nessa palavra hoje pela manhã, sobre essa luz. Então Paulo, que até então ainda era Saulo, ele está no caminho de Damasco e de repente ele vê uma grande luz. E assustado, né, ele começa a ouvir uma voz, que a voz fala o seguinte: ele caiu por terra e ouviu uma grande voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? E aí responde a voz: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. E aí, a gente sabe que as pessoas que estavam com Paulo ficou atônitos, né, emudecidos, porque também ouviram a voz, mas somente Paulo fica cego. E aí, talvez muitos de vocês conhecem essa história, que Paulo, nesse caminho, ele fica cego, durante 3 dias. E um dos pontos que a gente pode pensar aqui agora é que, quando ele fica cego, ele tem que submeter a ajuda de outras pessoas para carregar ele até a cidade. Então, a primeira coisa que nós podemos pensar em tudo isso que nós estamos falando, olhando para a vida de Saulo, é que antes de nós termos o despertamento, antes de nós termos o desperta na nossa vida, antes de tudo isso, vem primeiro o desconforto. Quem aqui, às vezes, quando está dormindo, e aí você está lá dormindo de boa, no escuro, tudo brilho lá, assim, no seu quarto. E aí vem uma pessoa e liga a luz. É desconfortável, né? Aquela luz, ela, nossa, dá aquele impacto, você fala, nossa. Você chega, vai abrindo o olho devagar, vai, né, aquela... Então, nesse primeiro impacto, essa luz que nós podemos chamar de, né, a luz do Senhor,
nós que éramos caídos, assim como Joabe falou, né? Nós, com a nossa natureza pecaminosa, esse primeiro encontro com o Senhor, então ele causa um desconforto. Então, antes do despertamento, nós temos o quê? Desconforto. Então, quando a luz ela entra no nosso caos e na nossa treva, assim como o Joabe falou ontem, esse primeiro momento ele vai trazer um desconforto. O segundo desconforto que nós podemos ver de Saulo quando ele está a caminho de Damasco é quando ele perde a visão. Eu nunca perdi a visão, mas eu imagino que isso deve ser tão difícil, né? Eu creio que, né, a gente é muito dependente da visão. A gente vê tudo o que está acontecendo. Provavelmente, se hoje aqui, se você não estivesse vendo o que estava acontecendo, seria mais difícil para você se envolver na atmosfera da adoração, do louvor, de mim que estou falando para você. Então, o segundo desconforto que nós vemos aqui é o desconforto de perder a visão, né? Quando ele perde a visão, ele precisa ficar o quê? Ele precisa estar dependente de alguém, né, para levar ele até a casa que o Senhor direcionou ele. E aí, continuando o texto, ele fala assim, ó, em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão, Ananias. E aí ele responde, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante ao povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, mais um ponto de desconforto que nós vemos aqui, antes de vir o despertamento, que é sofrer pelo nome do Senhor. Então, nós conseguimos pensar em 3 pontos aqui. Quando a luz ela entra nas nossas trevas, no primeiro momento, ela nos incomoda. Quando o Senhor ele entra na nossa vida, ele é como se fosse aquela barreira, né, moral de você pensar assim, cara, nossa, mas parece que é tão difícil servir o Senhor, né? Aquilo que te incomoda, nossa, mas tem que fazer isso mesmo, tem que viver isso mesmo, tem que viver esse processo tão dolorido mesmo. A gente vê o segundo ponto, que é depender de alguém, depender totalmente da presença do Senhor, né? Entregar o controle das nossas vidas ao Senhor e também sofrer pelo nome dEle. Como nós falamos, a salvação que o Senhor nos deu, ela é totalmente de graça. Você crê nisso? Você crê que a salvação é pela graça? Mas trazer o reino dos céus para nós, isso vai nos custar tudo. Então, de fato, o Senhor Jesus, ele fala acerca de Paulo que ele deveria sofrer pelo nome dele. Então, a primeira coisa que nós podemos extrair aqui é que antes desse despertamento espiritual, vem o desconforto. Vocês estão comigo? Após o desconforto, nós precisamos analisar 3 coisas que eu pensando e o Senhor ministrando no meu coração, eu creio que é algo que traz para nós, de fato, um despertamento espiritual. A primeira coisa delas é a experiência com o Senhor. Saulo, ao caminho de Damasco, ele teve uma experiência, né? Ele viu a luz do Senhor, o Senhor falou com ele caiu lá do cavalo, e aí, ele de fato, ele tem um encontro com o Senhor. Eu não sei você, às vezes você está aqui durante muitos anos. Eu, por muito tempo, frequentei a igreja, porque minha mãe sempre me levava, mas eu só tive uma experiência com o Senhor quando eu tinha, por média, de 13 anos de idade, que foi quando, no meu batismo, nas águas, a gente orou pelo batismo no Espírito Santo logo após, e ali eu fui batizado com o Espírito Santo. Então, nesse momento eu tive uma experiência. A partir da experiência, eu começo a poder pensar, de fato, num despertar na minha vida. O segundo ponto que nós podemos extrair também desse texto é a dependência. Quando Saulo ele perde a visão,
ele fica totalmente dependente. Ele ficou por 3 dias sem comer, por 3 dias sem ver, e ele depende da ida de Ananias até a casa de Judas. Quando a gente para pensar, Saulo, ele era um homem de classe alta, provavelmente ele era de família rica, ele era de Tarso, uma cidade que era uma cidade portuária. E quando a gente analisa isso, o Senhor usa uma pessoa que talvez ele julgava ser muito menor que ele, para trazer para ele aquilo que ia curar ele, que ia restaurar a visão de Saulo. Então, quando a gente olha para esse ponto, a gente precisa entender que nós precisamos estar num lugar de vulnerabilidade, quando nós queremos, de fato, ser despertados pelo Senhor. Esse lugar de vulnerabilidade fez com que Paulo, de fato, aceitasse, com que Ananias, talvez uma pessoa que ele julgasse ser menor que ele, orasse por ele, e de fato o Senhor, através de Ananias, curasse Paulo da visão. Quando a gente olha para Naamã, ele teve que mergulhar 7 vezes numa água suja. Ele teve que se colocar também no lugar de vulnerabilidade, para logo depois ele ter um despertar na vida dele. Quando ele é curado da lepra, depois que ele mergulha 7 vezes, você já escutou sobre essa história, ele se prostra perante o profeta, e ele diz que nunca mais vai adorar outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Então, esse lugar de vulnerabilidade, onde nós não temos o controle das nossas vidas, faz com que nós possamos almejar um novo despertar espiritual nas nossas vidas. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. E um outro ponto que eu julgo que pode trazer um despertar na nossa vida é a obediência. Paulo, ele obedeceu à voz do Senhor. Ele obedeceu e aceitou com que Ananias estivesse ali perante ele, orando pela vida dele. E ele se tornou um dos discípulos também de Ananias. Então, a gente recapitulando, a primeira coisa é a experiência. Você talvez hoje aqui veio atrás disso, atrás de uma experiência com o Senhor. Depois que você tem a experiência, você precisa viver totalmente dependente dele. Estar nesse lugar de vulnerabilidade. Quando a gente fala sobre as águas que cobrem as canelas, né, depois os joelhos, depois os ombros, até águas profundas. Quando a gente está em águas profundas, é o lugar que nós não temos o controle das nossas vidas. Então é nesse lugar de dependência que o Senhor vai trazer um novo despertar. De fato, um lugar que o Senhor vai trazer ali um clique, um start na nossa vida. E também a obediência. Glória a Deus. Então nós vimos a história de Saulo, antes dele se tornar Paulo, e de fato, depois de tudo isso que nós vimos, Paulo de fato teve um encontro com o Senhor e teve um despertar verdadeiro e genuíno na vida dele. Ao ponto de ele, com propriedade, escrever para nós, desperta, ó tu que dormes. E isso é muito legal de ver, porque Paulo talvez foi um dos maiores perseguidores da igreja, de repente ele tem um despertar espiritual, ele fazia coisas que ele julgava ser coisas corretas, em nome de Deus, mas que Deus não mandou ele fazer. Então a partir desse momento que ele tem de fato um despertamento espiritual na vida dele, através da experiência, da dependência e da obediência, ele está apto a escrever Efésios 5:14, que fala, desperta, ó tu que dormes. E quando ele escreve isso, querido, lá em Efésios, eu queria que deixasse projetado, mas quando Paulo ele fala, desperta, ó tu que dormes, ele fala isso para nós com muita propriedade. Ele escreve essa carta aos Efésios e a maioria das cartas no Novo Testamento. Antes Saulo, perseguidor da igreja, agora de fato Paulo, uma pessoa com um despertamento espiritual. Quantos aqui querem ser igual Paulo? Quantos aqui querem ser despertados de fato igual Paulo? Quantos aqui querem ter uma experiência igual Paulo teve com o Senhor Jesus, a ponto de mudar a história da igreja?
eu quero te dizer que antes disso acontecer, vai vir um desconforto. O Evangelho do Senhor, ele nos tira da zona de conforto. E quando Paulo ele escreve, ele faz uma convocação. O Senhor Jesus, ele tem uma urgência nos últimos dias para que nós nos posicionemos para um novo despertar espiritual. Ele quer que nós entremos num lugar em movimento. Paulo, ele fala para nós que é hora de despertar. Fala para o seu irmão assim, desperta, meu irmão. Desperta, meu irmão. Fala com fé. Hoje é o dia que o Senhor vai trazer um despertamento espiritual sobre a sua vida. Fala para o seu irmão. Profetiza sobre a vida dele. Paulo, ele instrui para nós que é momento de reagir. É tempo de despertamento sobre nós. Não é tempo de viver a apatia espiritual, mas estarmos em movimento. Deus, ele quer abrir os nossos olhos. Quando você viu o início do culto, né, muito legal o vídeo que o Victor fez, sobre o despertar, né, a pessoa abre o olho. E é isso que o Senhor quer de fato, talvez, trazer sobre nós, no reino espiritual. Ele quer que nós, de fato, estejamos com os olhos abertos, para entender e ver aquilo que Ele quer fazer em nós. Antes de estarmos com os olhos abertos, primeiro Ele vai nos cegar para o mundo. Para que nós tenhamos uma visão do reino espiritual, primeiramente Ele nos cega para as coisas deste mundo. Isso a gente precisa ter a consciência. E quando Ele começa a fazer isso com nós, isso é desconfortável. Quando o povo de Israel estava em crise, Deus levantava alguém para ser o despertador para o povo. Quantos aqui gostam de despertador? Quem que gosta? Vou orar para você, se você gostar, porque despertador é uma benção, né? Dá vontade de tacar na parede, a hora que aquele negócio toca. E hoje eu estou aqui na frente, na função de despertador para você, para te relembrar que o Senhor tem vida para você. Talvez o Joab estava aqui, talvez não, tenho convicção que ele estava aqui ontem como se fosse um despertador na sua vida. Às vezes você vai falar, nossa, que chato, né? Nossa, o cara está ali falando o que eu tenho que fazer e tal. Mas creia que nós somos despertadores na sua vida e que você vai ser despertadores na vida de outras pessoas. Vocês estão comigo? Quem aqui quer ser despertador na vida do irmão? Jeremias foi levantado em tempo de crise. Joel foi levantado em tempo de crise. Ezequiel foi levantado em tempo de crise. Daniel foi levantado em tempo de crise. Esses eram os despertadores do povo de Israel. Talvez o Senhor quer te chamar hoje para ser um despertador na vida do próximo, na vida das pessoas lá fora. Assim como nós ontem falamos que nós seremos luz nas pessoas lá fora. Antes de nós sermos luz para quem é lá fora, nós precisamos ter uma experiência. Nós precisamos viver na dependência do Senhor. E nós precisamos viver em obediência. Estão comigo? Deus, Ele não vai te levar num lugar desconfortável se Ele não quer que você se reposicione. Quando Ele traz esse desconforto para você, é porque Ele quer de fato trazer para você um despertar espiritual. Quando ele traz esse desconforto para você, é porque Ele quer subir o seu nível, Ele quer levar o seu nível espiritual. Ele quer que você tenha mais tempo com Ele. Ele quer que você gaste mais tempo de devocional, mais tempo de oração, mais tempo de busca da palavra. E não é apenas de emocionalismo, mas Ele quer de fato que você tenha mais tempo com Ele. E aí você terá um despertar realmente espiritual. Lá na parte B do texto, o que fala? Levanta-te dentre os mortos. Quando a gente vê essa palavra, levante dentre os mortos, a gente pode pensar que, se Ele está falando isso, é porque talvez a gente também estava morto. Ele quer nos avivar. Quantos aqui querem ser avivados pelo Senhor? Eu fico pensando e, com muito temor, eu acho que às vezes nós temos sido uma geração como se fossem zumbis espirituais. Nós viemos para a igreja,
nós sentamos na cadeira, nós andamos, mas não existe vida dentro de nós. Nós estamos aqui, nós cumprimos um protocolo. Às vezes a gente faz tudo que o evangélico tem que fazer. A gente veste como evangélico, a gente anda como evangélico, a gente fala como evangélico, a gente se porta como evangélico, a gente está igual zumbi. A gente está assim, mas o que o Senhor quer trazer sobre nós nessa noite, nessa tarde, é vida. Você crê que o Senhor tem vida para você? Então Ele fala, levanta-te entre os mortos. O morto, ele não tem propósito. Muitas vezes o morto, ele é esquecido, né? As pessoas morrem, ali a gente chora, mas ele não é lembrado, ele não deixa um legado, ele não deixa uma história. Então o morto, ele não tem propósito. O que o Senhor quer nos chamar hoje é para um avivamento espiritual, um novo despertar espiritual. E eu creio que tudo que eu tenho falado aqui para vocês, eu creio que ele não serve só para o alcance jovem. Eu creio que é algo para a nossa igreja nesse ano de 2023. O Senhor vai trazer um despertar de fato para nós, a ponto de que as pessoas que estavam mortas, de fato tenham um encontro com o Senhor, tenham uma experiência com o Senhor e sejam vivificadas pelo Espírito Santo. Você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia. Eu queria te contar uma história bem rápida. Eu queria que você já ficasse de pé, a equipe de louvor já pode vir. Quantos aqui querem ser de fato despertados nessa noite, nessa conferência? Em 1904, um jovem chamado Evan Roberts, ele começa a orar, e ele começa a orar dos 13 anos, presta atenção, 13 anos. Ele ora dos 13 aos 26 anos, para que o Senhor trouxesse avivamento para a cidade dele, que era lá em Gales, no país de Gales. E às vezes você olha para você e você fala assim, nossa, mas eu sou tão jovem. Mas Evan Roberts orava todo dia, desde os 13 anos de idade, para que o Senhor trouxesse avivamento sobre aquela cidade. E tudo que ele queria era que o Espírito Santo de Deus, com a experiência de fato sobre aquela igreja, sobre aquele povo, sobre aquela cidade, viesse com o reino dele. E a oração dele era muito simples. Era, venha o teu reino. E durante muitos anos ele orava, Senhor, venha o teu reino. E eles, juntamente com os jovens daquela igreja, daquela cidade em Gales, a cidade chamava Logor. Ele começava a orar por avivamento, juntamente com aqueles jovens. E algo que era pequeno, que ainda estava só no coração dele, e que talvez o processo foi demorado, foi desconfortável, porque ele tinha que todo dia ir para a igreja orar e clamar por avivamento. Ele tinha que todo dia clamar para que o Senhor descesse os céus na terra naquele lugar, e de fato talvez ele começou sozinho, mas aquilo foi inflamando ao ponto de que a cidade inteira e o país inteiro começou um avivamento. Esse avivamento foi talvez um dos maiores da história. A partir dele, começou o avivamento na Rua Azusa e tantos outros avivamentos. E eu creio que o Senhor, Ele tem um despertar para nós aqui como Alcance Jovem, como Alcance Goiânia. Talvez Ele começou no coração desses jovens que estão aqui na frente, talvez nesses jovens que são vocês aqui do Alcance Jovem. E que talvez na nossa maneira de pensar, olhando para o quão pequenos somos, a gente acha que o processo talvez é demorado, que o Senhor ele não está nos ouvindo, mas eu quero te dizer que o Senhor ele está ouvindo as nossas orações, e Ele vai trazer, Ele vai derramar um avivamento sobre essa igreja. Você crê nisso? Eu creio que o Senhor Ele quer derramar um avivamento sobre nós, para que então nós derramemos um avivamento sobre essa cidade. Antes dele começar um avivamento sobre essa igreja, sobre essa cidade, ele tem que começar esse avivamento aqui no Alcance Jovem. E você é essa pessoa que vai trazer esse avivamento. Eu creio que toda apatia espiritual que talvez o inimigo tenha tentado roubar de você aqui, já caiu por terra nessa noite. Eu creio que seu coração agora é terra fértil,
para que de fato você tenha um despertar espiritual.